Na aula de hoje iremos falar sobre o professor coordenador da Escola do Ensino Fundamental, com base na resolução da Secretaria de Educação número 75, de 30 de 12 de 2014, que tem como objetivos o fortalecimento das ações de orientação e aperfeiçoamento do fazer pedagógico em sala de aula, que é um pilar básico da melhoria da qualidade do ensino. A amplitude da gestão pedagógica dos objetivos, metas e diretrizes estabelecidas na proposta pedagógica da unidade escolar, otimizando a prática docente com máxima prioridade do planejamento e a organização de materiais didáticos e recursos tecnológicos inovadores. A condução de alternativas da solução de situações problema e nas decisões de intervenção imediata na aprendizagem, com atendimento das necessidades dos alunos, orientando e promovendo a aplicação de diferentes mecanismos de apoio escolar. No artigo 2º desta resolução, a função do professor coordenador será exercida por docentes que, primeiramente, nas unidades escolares, serão designados como professores coordenadores. O artigo 3º, o módulo de professores coordenadores da unidade escolar, fica definido da seguinte forma. Inicialmente, um professor coordenador para o segmento referente aos anos iniciais do ensino fundamental, desde que apresente no mínimo de 6 classes em funcionamento. Um professor coordenador para o segmento referente aos anos finais do ensino fundamental, desde que apresente no mínimo 8 classes em funcionamento. Um professor coordenador para o segmento referente ao ensino médio, desde que apresente, no mínimo, 8 salas em funcionamento. O parágrafo 1º diz o seguinte: no cálculo do módulo, a escola que oferecer 3 segmentos de ensino, a que se referem os incisos desse artigo, atendendo os respectivos mínimos, somente fará jus a 3 professores coordenadores, se possuir em sua totalidade, no mínimo, 30 classes em funcionamento. Caso contrário, o segmento referente aos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio farão jus a um único professor coordenador. Parágrafo 2º. Em caso da unidade escolar, independentemente do nível segmento do ensino oferecido, funcionar com um total de classes inferior a 8, caberá ao diretor, com a participação do supervisor de ensino, de garantir o desenvolvimento das ações pedagógicas para a melhoria do desempenho escolar. O parágrafo 2º, para fins de definição do módulo de que trata deste artigo, inclui-se as classes de educação de jovens e adultos, a EJA, as classes de recuperação intensiva e as classes vinculadas existentes, por extensão, fora do prédio da escola, a que se vincula administrativamente e pedagogicamente, bem como as salas de recursos e as classes regidas por professor especializado em CRPE da educação especial. O artigo 5º constitui-se atribuições do docente designado para o exercício da função gratificada de professor coordenador, o PC, primeiramente, atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e de alunos. Segundo, orientar o trabalho dos demais docentes nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, de cada curso e de cada ciclo. Terceiro, ter como prioridade o planejamento e a organização de materiais didáticos impressos ou em DVDs e de cursos tecnológicos disponibilizados na escola. O quarto, coordenar as atividades necessárias à organização, ao planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos esforços e de recuperação. O quinto, decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes ou componentes curriculares, a conveniência e oportunidades de promoverem intervenções imediatas mediante a aplicação de mecanismos de apoio escolar, com a inserção do professor auxiliar em tempo real das respectivas aulas e a formação de classes de recuperação contínua ou intensiva. O sexto é relacionar-se com os demais profissionais da escola de forma cordial, colaborativa e solícita, apresentando dinamismo e espírito de liderança.
O sétimo, trabalhar em equipe como parceiro. O oitavo é orientar os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão democrática e participativa, bem como as disposições curriculares pertinentes às áreas e disciplinas que compõem o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino. O nono é coordenar e elaborar o desenvolvimento e acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como os objetivos e as metas a serem atingidos. O décimo é tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo, de práticas gestoras e docentes que assegurem o quê? Primeiramente, a participação proativa de todos os professores nas horas do trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações de orientações sobre práticas docentes, de acompanhamento e avaliação de propostas de trabalho programadas. A B é a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como as práticas metodológicas utilizadas pelos professores. O C é a efetiva utilização de matérias didáticas e de recursos tecnológicos previamente selecionados e organizados, com plena adequação a diferentes situações de ensino e aprendizagem dos alunos e às suas necessidades individuais. A D é a abordagem multidisciplinar, por meio de metodologias e de projetos ou temáticas transversais significativas para os alunos. A E é a divulgação e o intercâmbio de práticas pedagógicas docentes bem-sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na sua escola. A F, análise de índices e indicadores externos de avaliação de sistema e desempenho da escola, caso do SARESP, no caso o Enem, para tomar de decisões em relação a propostas pedagógicas e a projetos desenvolvidos no âmbito escolar. A G, análise de indicadores internos de frequência e de aprendizagem dos alunos, tanto da avaliação em processo externo, quanto a avaliações realizadas pelos respectivos docentes, de forma a promover ajustes contínuos das ações de apoio necessários à aprendizagem. A H é a obtenção de bons resultados e o progressivo êxito de processo de ensino e aprendizagem da unidade escolar. O artigo 7º constitui-se requisitos para o exercício da função de professor coordenador nas unidades escolares o seguinte: primeiramente, ser docente titular ou ocupante de função-atividade, podendo encontrar na condição de adido ou em readaptação, sendo que no caso de docente readaptado, a designação somente poderá ocorrer após a manifestação favorável da Comissão de Assuntos à Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão, o tal de CAAS. Segundo, contar no mínimo com 3 anos de experiência no magistério público estadual. Terceiro, ser portador do diploma de licenciatura plena. Parágrafo 1º. O docente classificado na unidade escolar terá prioridade na indicação para designação, respectivamente no posto de trabalho de coordenador da unidade escolar como PC. Parágrafo 2º ainda diz o seguinte: em caso de indicação do docente não classificado na forma estabelecida para designações, a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, que é aquela do docente classificado na unidade escolar, deverá ser exigida a apresentação de anuência expressa do superior imediato do docente na unidade escolar de origem, previamente no ato da designação. Parágrafo 3º. A designação para atuar como professor coordenador poderá ser concretizada quando houver substituto para assumir as aulas da carga horária do docente a ser designado. O artigo 8º diz o seguinte: a indicação para o posto de trabalho do professor coordenador far-se-á na unidade escolar por iniciativa do diretor da escola e no núcleo pedagógico da diretoria de ensino pelo dirigente regional, devendo em ambos os casos a designação, assim como a sua cessação, ser devidamente publicada no Diário Oficial do Estado, por portaria do dirigente regional de ensino. O artigo 9º
Nas designações de professor coordenador em nível de unidade escolar, serão observados critérios estabelecidos conjuntamente em cada diretoria de ensino, pelo dirigente regional, pelos supervisores de ensino e pelos diretores da escola das unidades escolares da respectiva circunscrição. O parágrafo único do artigo 9º nos diz que, na elaboração de critérios a que se refere o capítulo desse artigo e de outros que poderão ser acrescidos pelos gestores envolvidos, observar-se-ão o seguinte: a análise do currículo acadêmico e da experiência profissional do candidato, em especial com vistas à atuação do professor coordenador nos anos iniciais do ensino fundamental, devendo, neste caso, ser priorizada a experiência em alfabetização. Segundo, a compatibilização do perfil e da qualificação profissional do candidato com a natureza das atribuições relativas ao posto e do trabalho ocupado. Terceiro, o cumprimento do papel do coordenador na perspectiva da educação inclusiva e na construção do espaço coletivo de discussão da função social da escola. O quarto, a valorização dos certificados de participação em cursos promovidos por essa Secretaria da Educação, em especial aqueles que se referem diretamente à área de atuação do professor coordenador. Quinto, a disponibilidade do tempo do candidato para ocupar o horário da coordenação e também para investir em sua qualificação profissional e atender às atividades de formação contínua propostas pela diretoria de ensino e pelos órgãos centrais da pasta. O artigo 10 fala da carga horária a ser cumprida pelo docente para o exercício da função gratificada de PC, que será de 40 horas semanais, distribuídas por todos os dias da semana, sendo que a carga horária do PC deverá ser distribuída por todos os turnos do funcionamento da escola. O artigo 12, o docente designado nos termos dessa resolução não poderá ser substituído e terá cessado a sua designação em qualquer uma das seguintes situações. Primeiro, a seu pedido, mediante solicitação por escrito. Segundo, a critério da administração, em decorrência do que, primeiramente, não corresponder às atribuições do posto de trabalho. Segundo, entrar em afastamento a qualquer título por período superior a 45 dias. Em terceiro lugar, podemos dizer que a unidade escolar deixa de comportar o posto do trabalho nessa situação. O parágrafo 1º desse artigo nos diz que, na hipótese do professor coordenador não corresponder às atribuições relativas ao posto de trabalho, a designação dar-se-á, no caso de unidade escolar, por decisão conjunta da equipe gestora e do supervisor de ensino da unidade, devendo, em ambos os casos, a cessação ser justificada e registrada em ata, sendo previamente assegurada ao docente oportunidade de ampla defesa. O parágrafo 2º nos diz: o docente que tiver a sua designação cessada em qualquer uma das situações previstas no inciso 1 e nas alíneas A e B do inciso 2 desse artigo, somente poderá ser novamente designado no ano subsequente ou da sua cessação. O parágrafo 3º exclui-se da restrição a que se refere o parágrafo anterior o docente cuja designação tenha sido cessada em decorrência de uma das seguintes situações. Primeiro, de concessão de licença à gestão ou à licença-adoção. Segundo, de provimento de cargo docente na rede estadual de ensino. O artigo 13º nos diz que poderá haver recondução do professor coordenador para o ano letivo subsequente, sempre que a sua atuação obtiver aprovação na avaliação do desempenho a ser realizada no mês de dezembro de cada ano, sendo que na unidade escolar a decisão de avaliação será conjunta pela equipe gestora e pelo supervisor de ensino da unidade. O parágrafo 1º desse artigo 13 nos diz que a decisão pela recondução de que trata o capítulo desse artigo será registrada em ata e justificada pela comprovação do pleno cumprimento das atribuições de professor coordenador. O parágrafo 2º, a cessação da designação do docente em decorrência da decisão por sua recondução deverá ocorrer na data de 31 de dezembro do ano que estiver em curso. Portanto, caros colegas, esta é a resolução que lhe dá condições para que você possa desenvolver o trabalho nas escolas como professor coordenador. Observe-a e execute-a com dedicação.
Até mais.